Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Williams para mais uma aula e o nosso tema de hoje é sobre planejamento organizacional. Como a empresa organiza a sua estrutura organizacional, como ela faz a sua departamentalização. Conceitos aí muito importantes para o planejamento empresarial, para o planejamento logístico, enfim, para o planejamento de qualquer tipo de organização. Então nós veremos aqui os tipos de departamentalização funcional, geográfica, por produto ou serviço, por clientela. E veremos também os estilos de tomada de decisão por meio de centralização e descentralização. Vamos lá. Bem, primeiro temos que entender que a estrutura organizacional ela é bem importante dentro da empresa. As organizações são formadas aí por grupos de indivíduos que devem ter um objetivo comum, que devem ser ligadas por um conjunto de relacionamentos de autoridade e responsabilidade. Então nós temos aí várias pessoas dentro da organização e nós temos que ter uma estrutura organizacional que proporcione um ambiente agradável, um ambiente onde todos saibam das suas responsabilidades e conheçam também a autoridade, a hierarquia, correto? Normalmente, as organizações fazem todo esse processo e deixam isso bem claro por meio dos organogramas. Nós veremos aí alguns organogramas durante esta aula e na próxima aula eu ensinarei como fazer um organograma, tá certo? Mas basicamente temos que entender que temos muitas pessoas, temos um grupo de indivíduos dentro das organizações e precisamos organizá-los nesta estrutura organizacional, certo? Então, a departamentalização é uma forma de divisão do trabalho por especialização. A empresa agrupa pessoas de acordo com alguns critérios específicos, colocando as pessoas nas atividades onde elas irão desempenhar um melhor papel, tá ok? Sempre buscando os melhores resultados para os objetivos da empresa e sempre também tentando buscar aí os resultados positivos para os colaboradores. Então, o trabalhador feliz acaba trabalhando melhor e, consequentemente, a organização alcança os seus objetivos, certo? Então, na medida com que as empresas aumentam de tamanho, acabam virando empresas transnacionais, internacionais, cada vez mais é importante a departamentalização. Se você pega empresas menores, empresas familiares, muitas vezes a departamentalização não está bem definida, não está bem estruturada. E aí a empresa vai aumentando de tamanho, vai aumentando a quantidade de clientes, a gama de produtos, surge a necessidade de reorganizar a sua departamentalização, dividindo tarefas, dividindo responsabilidades, isso buscando manter uma homogeneidade e um equilíbrio entre os órgãos dentro da empresa, com o objetivo de gerar eficiência e qualidade nos trabalhos executados, certo? Dentre os principais tipos de departamentalização que encontramos aí na literatura, nos artigos científicos e sites especializados, eu vou destacar aqui a departamentalização funcional, a departamentalização geográfica, a departamentalização por produto ou serviço e a departamentalização por clientela, tá ok? Vamos lá. Aqui já tem um organograma simples, mas nós veremos alguns mais complexos e mais detalhados aí ao longo da aula. Então, primeiramente, falar aí da departamentalização funcional. Esse tipo de organização cria departamentos formados por pessoas que possuem habilidades e conhecimentos similares, que são especialistas em uma determinada função. Então,
a departamentalização e o organograma da organização acaba tendo essa característica de divisão funcional, por funções. Aqui no nosso exemplo, nós temos aqui como cargo principal a gerência geral da empresa, o cargo com maior nível hierárquico, e abaixo na departamentalização, nós temos o departamento de administração, o departamento de finanças, o departamento comercial, o departamento de produção e o departamento de logística. Ou seja, os departamentos são divididos pelas funções executadas em cada um dos departamentos. Correto? Aqui abaixo eu poderia ter o auxiliar administrativo, gerente administrativo, analista administrativo, todo um sistema baseado na função. Então, este é o modelo de departamentalização funcional. Vê aqui mais um exemplo. Ó. Continuamos com aquele mesmo organograma. E, por exemplo, no departamento aqui da diretoria de finanças, nós temos aqui o departamento de contabilidade, departamento de tesouraria e o departamento de orçamentos. Ou seja, uma subdivisão de acordo com as funções executadas em cada um dos departamentos. Mais um exemplo aqui de departamentalização funcional, nós temos a diretoria, a gerência geral, o departamento de produção, departamento comercial e o departamento de marketing. Aqui é um exemplo de uma fábrica de imóveis. Então, na produção, nós temos as subdivisões das funções de montagem, funções de qualidade e funções de manutenção, assim como nos outros departamentos. Ok? Então, é uma departamentalização funcional. Mais um exemplo, em outra organização, aqui nós temos no cargo mais alto o chefe executivo, temos abaixo os departamentos de marketing, administração e a área técnica, a área produtiva. Abaixo de cada um dos departamentos, nós temos aqui as funções que são executadas pelos níveis abaixo, tá ok? Depois, algumas empresas, quanto maiores as empresas ficam, surge também a necessidade de fazer uma departamentalização geográfica. Como que é isso? As empresas fazem uma divisão de acordo com os locais em que a empresa atua. Isso porque muitas empresas possuem filiais em áreas ou regiões diferentes dentro de um mesmo país e também em outros continentes. Então, é bem importante, principalmente nas grandes empresas, nós termos a clareza e termos de uma forma bem apresentada a departamentalização geográfica. Neste modelo, o foco é prestar atenção nas características de cada região. Então, aqui como exemplo, nós temos a presidência geral da empresa e temos os departamentos regionais, ó. Diretoria da região Sudeste, diretoria da região Centro-Oeste, diretoria da região Sul, da região Norte e da região Nordeste. Certo? Então, é um modelo de departamentalização geográfica, normalmente aplicado por empresas que têm muitas unidades, tanto no próprio país como em outros continentes. Mas eu posso também fazer uma departamentalização geográfica se a minha empresa tem mais unidades no mesmo estado. Digamos que eu sou uma empresa que tenho uma atuação no estado de São Paulo, tenho a minha fábrica na cidade de Guarulhos, tenho um centro de distribuição em Campinas, tenho um centro de distribuição em Aparecida, enfim, tenho algumas unidades em outras regiões. Eu posso também fazer a minha departamentalização geográfica. Isso dá muito mais clareza para as operações da empresa, para seus funcionários e até mesmo para os seus clientes.
Mais um exemplo aqui de departamentalização geográfica. Então aqui nós temos a diretoria geral da organização, temos o departamento da região sul, o departamento da região norte, o departamento da região nordeste. E em cada região nós temos os departamentos das lojas das cidades específicas. E aí sim, dentro de repente dessa loja, aí eu poderia fazer a departamentalização funcional. Quem ocupa cada função dentro desta loja. Mas nas reuniões, por exemplo, onde irão diretores de todas as unidades, de todas as regionais, eu preciso deixar bem claro esta departamentalização geográfica. Correto? Outro exemplo de departamentalização é a departamentalização por produto ou serviço. Isso acontece também dentro das empresas, dentro das organizações, um modelo usado onde a divisão está ligada a cada um dos produtos ou serviços da empresa. Este modelo agrupa os seus colaboradores dentro das áreas específicas. Neste caso, o foco é o tipo de produto oferecido pela empresa. Então, pensar, por exemplo, em um supermercado, em um atacadista. Nós temos a diretoria e aí temos o departamento de frutas, verduras e legumes. Temos o departamento de laticínios e temos o departamento de açougue. Dentro desse departamento, eu terei outros departamentos por produto ou serviço. Teria um departamento para a área de frangos, um departamento para a área de peixes e um departamento para a área de carnes. Assim como nos outros. No de laticínios eu teria o departamento de leites, de manteigas e de queijos. E no frutas, verduras e legumes, teria um departamento específico para cada um dos segmentos. E aqui eu começo a colocar os colaboradores nos postos de trabalho adequados, tá ok? Conforme as especialidades deles. Aqui é um exemplo de departamentalização por serviço. No anterior aqui ao lado esquerdo era por produto e aqui é por prestação de serviço. Então, por exemplo, a departamentalização em um hospital. Eu tenho a diretoria e abaixo eu tenho os departamentos que prestam serviços dentro do hospital. Então eu tenho o departamento de cardiologia, eu tenho o departamento de dermatologia e tenho o departamento de reumatologia. Então eu tenho aqui os departamentos que prestam serviços específicos. E aí dentro de cada departamento eu terei aí os colaboradores adequados, capacitados, qualificados para cada um deste tipo de serviço que deve ser prestado. Tá ok? Então, departamentalização por serviço. Nós temos também o modelo de departamentalização por clientela. Neste tipo de departamentalização, ele é muito usado em atividades de vendas ou serviços e nessa modalidade a empresa se organiza para concentrar os esforços nas necessidades dos clientes, do público específico. Então isso acontece muito, por exemplo, em lojas de roupas. Nós temos a gerência e temos os departamentos conforme a clientela. Então nós temos o departamento infantil, onde tem uma clientela aí com a idade um pouco menor. Departamento feminino, uma clientela bem específica. Departamento masculino, também uma clientela bem específica. E aí dentro do departamento masculino, eu terei também outros departamentos conforme a clientela masculina. Então teremos aí o departamento específico de adolescentes masculinos, jovens adultos masculinos e adultos masculinos. Assim como no departamento feminino, onde eu também posso ter mais subdivisões conforme a clientela. E da mesma forma no departamento infantil,
onde eu também terei clientes específicos. Em todos os níveis aqui, em todos os departamentos, eu terei que alocar, treinar os colaboradores corretos para alcançar os resultados e satisfazer as necessidades de uma clientela específica, certo? Falando ainda de departamentalização por clientela, em um centro de distribuição de bebidas, no qual eu atuei, nós tínhamos o gerente de operação de distribuição na parte de vendas e tínhamos o departamento de vendas para pontos de vendas atacadistas, ou seja, grandes atacadistas. Tínhamos o departamento de vendas para os pontos de vendas de bairro e também o departamento de vendas para pontos de vendas em shopping. Então, existiam os departamentos, a departamentalização por clientela específica. Então, assim, até para cada um tipo de cliente aqui, o vendedor tinha uma característica específica. Pensar nos pontos de vendas de bairro, normalmente eram vendedores mais descontraídos, mais animados. É um pouco diferente o tratamento em um ponto de venda de bairro em relação a um ponto de venda em um shopping, por exemplo. E até mesmo como seria a chegada desses vendedores nesses pontos de vendas. A empresa, pensando nisso, até mesmo o veículo que é utilizado para ir em cada um desse tipo de cliente é diferente. Vocês percebem isso no dia a dia, dentro da nossa realidade, né? Nos comércios do nosso bairro, enfim. Então, essa departamentalização por clientela também é bem utilizada atualmente. E nós temos também a departamentalização por processo. Neste caso, são agrupadas atividades nos processos de produção ou equipamentos. Esse tipo de departamentalização por processo é muito encontrado principalmente no chão de fábrica e em centros de distribuição. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, nós temos a divisão de produção e abaixo da divisão de produção nós temos a seção de preparação, que é um processo, por exemplo, de preparar a matéria-prima. Nós temos a seção de corte, onde esta matéria-prima será cortada. Nós temos a seção de estamparia, onde o produto começará a ser feito. Nós temos a seção de pré-moldagem, onde nós temos aí a continuidade do processo produtivo, e a seção de montagem do produto em si, a união aqui das peças que saem desses dois processos, por exemplo, desses dois departamentos. Então, muitas empresas, principalmente as fábricas, usam a departamentalização por processo. Aqui mais um exemplo de departamentalização por processo. Nós temos aqui o gerente geral. Abaixo nós temos a divisão de vendas, divisão administrativa, divisão de produção, divisão de logística e divisão de marketing. E aí, abaixo da divisão de produção, eu começo a minha departamentalização por processo. Eu terei aqui os processos de preparação, de corte, de estamparia, de pré-moldagem e de montagem. Ou seja, nós temos em um nível do organograma a divisão funcional e na sequência do organograma a departamentalização por processo. Então a gente pode montar um organograma com uma combinação desses tipos de departamentalização. A gente só tem que ter essa criticidade e ver o modelo que melhor se adequa para a nossa realidade. Existe um modelo perfeito? Não, eu tenho que usar uma combinação desses modelos de departamentalização de acordo com a realidade da minha empresa. Se a minha empresa se tornou uma multinacional, tem unidades em vários países, eu farei a departamentalização geográfica. Se a minha empresa tem uma clientela específica, eu posso também, aqui, num determinado momento, no final da produção, fazer a departamentalização por clientela ou por produto. Então, eu tenho que deixar isso bem claro e de uma forma que todos compreendam com clareza.
tanto meus colaboradores como os meus clientes. Certo? E aí, para fechar, falar um pouco de tomada de decisão. Nós temos aí os modelos de tomada de decisão centralizada e descentralizada. Em grande parte da literatura, a gente encontra esse conceito como centralização e descentralização. Basicamente, a gente tem que entender o quê? Tomar decisões não é uma tarefa fácil. Então, a gente tem que criar meios com que essas decisões tomadas sejam corretas e coerentes. E para tomar decisões corretas e coerentes, nós precisamos de pessoas com as habilidades para tais funções. Muitas vezes as empresas colocam como líderes de equipes, como gestores de equipes, pessoas que têm muito tempo dentro da empresa. A pessoa que é um bom operador, por exemplo, acaba virando líder de uma equipe. Só que essa pessoa muitas vezes ainda não tem as habilidades de gestão de equipes, de como tratar a equipe, de como se comunicar com os colaboradores. Ele sabe fazer o processo como operador de uma forma positiva, mas não sabe como passar isto para uma equipe. Então, antes de colocar esse colaborador como líder, é necessário treiná-lo em relação a essas habilidades de liderança, tá ok? E aí sim ele vai poder ter essa tomada de decisão, poder contribuir ainda mais dentro da organização. E aí, basicamente, dentro das empresas, essas decisões podem ser classificadas como decisões centralizadas ou descentralizadas. O que significa cada um desses tipos de tomada de decisão? Na centralização, a pessoa que está no topo da hierarquia possui a mais alta autoridade dentro da empresa. E os demais acatam essa autoridade conforme as posições abaixo do organograma. Então, basicamente, é aquele modelo de empresa onde só quem toma decisões é o cargo, o nível mais alto da estrutura organizacional, do organograma. Na descentralização, já é um pouco diferente. O poder de tomada de decisão vai sendo desdobrado para os níveis mais baixos da hierarquia. Ou seja, cada nível hierárquico tem o poder de tomada de decisão relacionado ao departamento que ele efetivamente coordena, que ele efetivamente lidera. E até mesmo nos cargos mais operacionais, os colaboradores também têm um treinamento, têm o discernimento para tomar algumas decisões do cotidiano. Porque muitas vezes são decisões tão simples da rotina do dia a dia que eu não preciso levar para a diretoria. O próprio operador, o próprio líder pode resolver aquela situação, certo? Só que isso a gente tem que entender um pouco, né, dos níveis estratégicos, tático e operacional dentro da empresa, entender a importância desses níveis dentro da pirâmide hierárquica, e a gente tem que entender que essas pessoas que tomam as decisões precisam ser qualificadas para isso, independente do nível em que ela está. Então, quando eu falo que eu vou delegar poder para os colaboradores do nível operacional, eu tenho que ter certeza e clareza de que esses colaboradores têm a capacidade técnica para as tomadas de decisão. Isso implica no quê? Em treinamento constante, em contratar colaboradores que tenham os cursos específicos para desempenhar aquela função. E a gente tem um problema, principalmente nas empresas que querem economizar com o salário. Ela acaba contratando pessoas que não têm os cursos específicos para aquelas funções, para pagar salários mais baixos. Consequentemente, as pessoas não têm o conhecimento técnico para tomar algumas decisões. E isso é o que faz a empresa acabar centralizando a tomada de decisão. Quanto menor a qualificação dos meus colaboradores, maior a chance da empresa centralizar as decisões
no topo do nível hierárquico, porque aqui ela terá alguém que terá o conhecimento técnico, a formação, a experiência para tomar as decisões. Se eu contrato pessoas que não têm as qualificações específicas, os cursos específicos para aqueles cargos, eu não tenho como distribuir esse poder de tomada de decisão. Tá certo? É muito comum que nesses casos de centralização aconteça para manter esse nível de integração da empresa mais alto. Então, a empresa efetivamente não quer fazer esse desdobramento do poder de tomada de decisão. Isso com o intuito de aumentar o nível de controle das atividades. Isso acontece muito em empresas familiares, onde o próprio dono é o diretor. Então ele acaba tendo as suas decisões centralizadas nele. Por ser dono e estar ali dentro da empresa, ele acaba não distribuindo tanto o poder de tomada de decisão. Tem algumas vantagens, né? Essas decisões são tomadas pelos administradores que possuem uma visão global da empresa, porém, muitas vezes, essa pessoa que está no topo da pirâmide hierárquica não está tão ligada aos fatos, não conhece o chão de fábrica, não conhece aquele processo no dia a dia. Então, às vezes, pode serem tomadas decisões equivocadas também. É muito mais fácil quem está lá na operação conseguir ter uma visão para tomar uma decisão mais assertiva. Já na descentralização, como eu falei, essa autoridade acaba sendo dividida entre os níveis hierárquicos. Ou seja, cada nível hierárquico tem algumas decisões que podem ser tomadas, tem um nível de responsabilidade. Isso acaba melhorando o desempenho da equipe, acaba deixando a equipe até mais unida, correto? Mas como eu disse, quando eu penso em descentralizar o poder de tomada de decisão, eu preciso ter colaboradores capacitados, treinados. Então a empresa acaba tendo que investir aí em treinamento da equipe, treinamentos constantes para poder dar essa confiança aos seus colaboradores, tá ok? A descentralização acaba incentivando e encorajando os seus colaboradores a terem essa atitude, essa autodisciplina, essa autonomia dentro da operação. Mas como eu disse, né, é preciso aqui um treinamento constante. Tem que ser observadas aí essas questões de treinamento e o preparo de quem estará tomando essas decisões. A gente tem que chegar a um nível de confiança bem alto com os colaboradores, que serão os chefes aí de cada nível departamental da organização. Então, a descentralização também tem vantagens, como, por exemplo, as decisões são tomadas em um período de tempo menor. Por quê? Quando eu tenho a centralização e eu tenho um problema lá na operação, um problema operacional, isso será passado para o coordenador, para o supervisor, o que levará algum tempo, para depois ele passar para o nível mais alto hierárquico, para a gerência ou para a diretoria. Isso tudo leva muito tempo. Em alguns casos, em algumas empresas, o acesso a essas pessoas é um pouco demorado e até mesmo um pouco difícil. Então, às vezes, problemas simples, decisões simples, acabam demorando muito tempo para ocorrerem. Com a descentralização, não. A decisão sendo tomada por quem está ali no departamento reduz o tempo de tomada de decisão, certo? Só que também tem desvantagens, né? Pode acontecer falta de informações e coordenação entre os departamentos envolvidos. E o custo da empresa acaba sendo um pouquinho maior porque ela tem que ter colaboradores mais bem treinados. Tá ok? Então ela vai ter que fazer uma seleção melhor aí no momento de selecionar colaboradores e também terá que ter treinamentos contínuos. Mas
Isso acaba retornando para a empresa como uma produtividade maior, como benefícios internos, como colaboradores motivados. Então, eu acredito que a descentralização, sendo bem planejada, bem elaborada, é um modelo que dá certo, sim. Tá ok? Então, aqui só para vermos isso no organograma, pensando aqui em um centro de distribuição, nós temos o gerente de operação e distribuição do CD, temos o coordenador da área de vendas do CD, o coordenador de armazém e o coordenador de transporte, que coordena a parte de distribuição das entregas. Então, esse cara controla a parte de vendas, esse a operação de armazém, recebimento, estocagem, inventário, armazenagem, separação de pedidos, e este cara coordena a operação de carregamento de caminhões, roteirização dos veículos, rastreamento dos veículos e efetivação das entregas. Abaixo do coordenador de armazém, nós teríamos os supervisores de armazém. Em cada turno nós teríamos aí o supervisor do primeiro turno, das 5h30 às 14h, supervisor do segundo turno, das 7 às 17h, e supervisor do terceiro turno, das 14 às 22h30, por exemplo. Talvez na sua empresa os turnos sejam diferentes, mas só para entendermos que cada turno teria o seu supervisor. Abaixo dos supervisores, em cada turno, nós teríamos os conferentes líderes, então conferente líder do recebimento, conferente líder do estoque, conferente líder da expedição. Abaixo de cada conferente, nós teríamos os operadores de empilhadeira e auxiliares de logística. Poderíamos ter mais cargos, né? Analistas, assistentes, enfim. Só para entendermos que na descentralização, cada um desses níveis tem poder de tomada de decisão dentro das suas atividades, dentro das suas rotinas. Isso facilita muito o processo, as decisões são tomadas de uma forma mais rápida. Como eu disse, quando eu tenho muitos turnos, por exemplo, em algum momento um desses turnos não terá contato direto com esse gerente, devido à jornada de trabalho. E imagina uma tomada de decisão ter que esperar o horário certo em que o gerente estará trabalhando para tomar de repente uma decisão que precisa ser imediata, relacionada à carga ou à descarga de um veículo. Então, esse supervisor tem que ter essa autonomia. Para isto, a empresa tem que investir no treinamento. Cada nível hierárquico ter o treinamento necessário, a capacitação necessária para o desempenho das suas funções. Isto em todos os níveis, tá ok? Já a centralização, apenas este nível toma todas as decisões. Basicamente é isso, né? O que é melhor? Centralização ou descentralização? Como eu disse, isso é bem cultural. Algumas empresas já trazem uma cultura de centralização até pelas questões da formação da empresa, de ser empresa familiar. Então, isso acaba ocorrendo com mais frequência. A descentralização está se tornando um pouco mais comum, empresas mais flexíveis, startups, onde tem uma flexibilidade até mesmo do local de trabalho, dos horários de trabalho, da jornada de trabalho, e a pessoa acaba tendo um pouco mais de autonomia. Então, a gente tem que analisar, estudar, né? Pegar o caso da empresa e fazer uma análise criteriosa da cultura da empresa, de como vem essa formação histórica da empresa e entender o time que tem dentro dessa empresa, os colaboradores, a capacitação desse time, capacitar o que for necessário, dar os treinamentos, fazer toda uma preparação, montar os organogramas para que fique bem claro os níveis hierárquicos e aí sim a gente toma a decisão do modelo que será adotado inicialmente. A gente pode inicialmente começar com uma decisão centralizada e aos poucos, quando for amadurecendo o nível de treinamento, o nível de responsabilidade, de autogestão dos colaboradores, nós poderemos ir migrando para uma descentralização. Certo? Peço que as dúvidas sejam colocadas nos comentários. Quem gostou,
do vídeo pode curtir, comentar. Quem não gostou também pode curtir, né? E colocar lá o ícone de não gostei. Nós estamos aí para melhorar no dia a dia. Agradeço a atenção de todos. Aqui são as principais referências utilizadas para o desenvolvimento da aula. Peço que se inscrevam no canal e que compartilhem aí o conhecimento. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.